Oi, olha eu aqui de novo. Hoje eu vou trazer um assunto que eu postei lá no meu Instagram sobre a Ceia do Senhor. E surgiram muitas dúvidas, então eu decidi gravar um vídeo para elucidar essas dúvidas, né? Então, bora lá comigo. E eu vou responder dentro da Bíblia, né? Sempre a Bíblia é o nosso guia, é o nosso lema, é o nosso manual de como vivermos aqui nesse mundo. E eu estou mais uma vez com um folhetinho, tá? Ele já tá em PDF, se alguém quiser é só mandar uma mensagenzinha aqui pra mim que eu disponibilizo ele, tudo bem? Vamos lá. Antes da gente entender a Ceia do Senhor, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá no Antigo Testamento, pra gente entender a instituição da Páscoa do Senhor, para que depois a gente chegue até os dias de hoje na Ceia do Senhor. Então, no livro de Êxodo, o capítulo 12, a partir do versículo 1, tá bom? Eu vou ler para vocês pra gente poder comentar um pouquinho. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. O versículo 4, 5 e 6 vai dizer as regras para tomar esse cordeiro. Tem que ser um cordeiro macho, imaculado, que não tenha nenhuma mácula, né? Nenhum probleminha, nada, ele tem que ser imaculado. E aí, o versículo 7 vai dizer: E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, guarde isso, com ervas amargosas a comerão. E aí, o versículo 9 e 10 vai dar mais algumas instruções sobre como deveria ser para o povo de Israel naquele tempo. E no versículo 11 vai dizer: Assim, pois, o comerei, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. O versículo 12 vai falar que o Senhor passaria pela terra do Egito naquela noite e feriria todos os primogênitos. E aí o versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E aí o versículo chave que eu quero que vocês guardem muito bem. Versículo 14 do capítulo 12 de Êxodo. E este dia vos será por memória, e celebrá-los-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Aqui no capítulo 12, o Senhor está falando que o mês seria o primeiro de todos os meses do ano. E neles os hebreus deveriam celebrar a Páscoa do Senhor, como estatuto e em memória. Vamos por partes. O mês de Abib, na Bíblia, ele se dá da metade de março até a metade de abril, no nosso calendário hoje atualmente. Os hebreus, eles tinham uma maneira diferente de calendário do que a nossa. Então, o ano, né, o primeiro mês começava no meio de março, mais ou menos, e ia até o meio de abril. Por isso que hoje nós realizamos a nossa ceia entre a metade do mês de março e a metade do mês de abril. Paloma, vocês não fazem ceia todo mês? E a resposta é não, não fazemos, e eu vou te dizer o porquê. O capítulo 12 de Êxodo, no versículo 14, vai dizer o seguinte: E este dia vos será por memória, e celebrá-los-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então veja, memorial. O memorial acontece de ano em ano para se trazer a memória. Vou trazer um exemplo rapidinho. Lá nos Estados Unidos tem um memorial que é celebrado ano após ano, desde do dia 11 de setembro, que aconteceu ali o atentado. Então, todo 11 de setembro, eles relembram, eles fazem um memorial para lembrar aquilo. Então, não é todo mês, é ano em ano. Como é memorial, é feita de ano em ano, entre os meses do meio de março até a metade, mais ou menos a metade de abril, tá bom? Este é o nosso memorial da Ceia do Senhor, como a Bíblia nos manda, ok?
Segunda parte. No versículo 8 do capítulo 12 de Êxodo, o Senhor vai dar uma instrução para que os hebreus lá atrás já comessem o pão asmos. O que é o pão asmos? O pão asmos é o pão feito sem nenhum tipo de fermento. Por quê? Na Bíblia, o fermento significa pecado. Contextualizado, então, no Antigo Testamento, nós vemos que o Senhor instruiu a Páscoa para ser feita anualmente pelo povo hebreu lá no mês de Abib, tá bom? Que é metade de março até mais ou menos a metade de abril. Essa era a Páscoa e ainda é a Páscoa que os judeus celebram, seguindo o mandamento de Cristo. Então, os hebreus não vão fazer a Páscoa todo mês. Não tem base bíblica as igrejas que fazem a ceia todo mês. É um memorial. Então, o memorial é todo ano, ok? Então, nós lemos que eles deveriam pegar um cordeiro imaculado e colocar o sangue nas portas, para que o Senhor soubesse que eles eram hebreus e eram diferentes do povo do Egito. A Páscoa, trazendo a Páscoa para os tempos de Jesus, vai ver que ele não dá a instrução de você ir lá, matar o cordeiro e passar o sangue. Por quê? Cristo foi o nosso cordeiro imaculado quando ele derramou o sangue puro na cruz por mim e por você. Então, nos dias de hoje, não tem necessidade de nós pegarmos o cordeiro para fazer esse ritual, porque Cristo foi o cordeiro que foi pregado na cruz. O sangue dele foi dado pelos nossos pecados. Por quê? No Antigo Testamento, o sangue do cordeiro era para expiação dos pecados diante de Deus. O sangue de Cristo está nas nossas vidas, o que representa o sangue dos umbrais naquele tempo. Então, vem comigo que agora nós vamos ler a ordem do Senhor Jesus quando ele esteve aqui na terra da celebração da ceia do Senhor. Vamos para o livro de Lucas, no Novo Testamento, o capítulo 22, do versículo 7 ao versículo 20. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. Cristo, o nosso Deus, ele fez absolutamente tudo o que devia ser feito. Inclusive, ele celebrou a última Páscoa e, a partir daí, instituiu a ceia do Senhor. Versículo 8. E mandou Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Do capítulo 9 ao capítulo 13, o Senhor Jesus vai explicar como que ele queria que os discípulos preparassem a Páscoa e no lugar que era para ser preparado. E aí, o versículo 14 vai falar: E chegada a hora, pôs-se à mesa com os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que eu padeça. Porque vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, a partir daqui, Jesus está dizendo que aquela seria a última Páscoa para os cristãos, não para os judeus, estou falando dos cristãos. E a partir dali, ele colocou o novo mandamento da ceia do Senhor. E agora, no capítulo 22 de Lucas, no versículo 17, o Senhor vai dizer quais são os requisitos para realizar a ceia do Senhor. Então, versículo 17. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Mais uma vez, em memória, não mensalmente. Versículo 20. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Por isso, nós fazemos a celebração da ceia com o pão asmos e o vinho, tá? Não é o vinho comprado em mercado, tá bom? Não é um pão comprado em padaria. Vou te explicar como os pastores fazem. Para o pão, como eu disse, pão asmo, o que significa? É um pão sem fermento. Por quê? A Bíblia Sagrada toda vai trazer o fermento como um pecado. E se o pão representa o corpo de Cristo, Cristo não tinha pecado. Cristo foi o Cordeiro imaculado que se deu por nós. Nele não havia nenhuma mancha, não havia
absolutamente nada que o desabonasse para ser o cordeiro que morreu pelos nossos pecados. Então, nós celebramos com os pães asmos. E o vinho, ele não é comprado em mercado porque ele não tem adição de absolutamente nenhum ingrediente a não ser o suco da uva. Ele é feito pelas santas mãos dos pastores. Eles compram a uva mais ou menos no finalzinho de fevereiro. Eles espremem com as próprias mãos, né? E vai se fazendo o processo de purificação deste vinho, que é o suco da uva, tá? Mas ele não fermenta até o mês de metade de março, até mais ou menos metade de abril. Ele não fermenta, ele não se torna um vinho. Ele continua sendo o suco da uva que simboliza o sangue do Novo Testamento de Cristo. Pois bem, Cristo então nos ordena que nós devemos fazer uso do pão e do vinho. O pão simboliza o corpo e o vinho simboliza o sangue. E aí, Deus é tão perfeito, é tão maravilhoso, ele não fala só como os ingredientes, né? Ele vem e traz a maneira certa de ser feito e celebrado a ceia do Senhor com ordem e decência. Nós vamos encontrar essas orientações no capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do verso 20. Paulo, o apóstolo, ele vai dizer que muitos dos cristãos do século I se ajuntavam e eles faziam uma baderna na ceia. E não é assim. Então ele vai trazer o passo a passo de como deve ser feito a ceia do Senhor. A partir do versículo 20 de 1 Coríntios, capítulo 11. Então Paulo vai dizer que quando eles se ajuntavam, eles não se ajuntavam para celebrar a ceia do Senhor. Porque cada um comia e tomava antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Então, um comia mais do pão e o outro se embriagava com o vinho. E aí, Paulo vai dizer: por que vocês desprezam a igreja de Deus e as envergonha? Ele diz: eu recebi do Senhor e também vos ensinei que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Feita a primeira parte, que é o pão, e aí vem: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Mais uma vez, em memória, não mensalmente. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que este venha. O versículo 27 vai dizer: porque qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E aí ele vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba deste cálice. Então você tem que olhar para a sua vida se você não vai estar tomando o corpo de Cristo indignamente, porque o Senhor não terá por inocente aquele que fizer tal coisa. Paulo vai explicar no versículo 29, 30, 31 e 32 quais são as consequências de quem toma a ceia do Senhor indignamente, tá bom? No versículo 33, Paulo vai dizer: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Então, o pastor sempre vai, os obreiros sempre vão distribuir o pão, sempre vão distribuir o vinho, tá? E o pastor vai dizer: esperai uns pelos outros. Até o momento que ele disser: podem comer, todos juntos tomam o corpo e depois todos juntos bebem o cálice. Mas, se alguém tiver fome, que coma em casa, e não vos ajunteis para condenação. Isso é o que o apóstolo Paulo está falando. Ok, Paloma, muitas igrejas por aí fazem essa mesma coisa que você está explicando. Mas tem um diferencial. Nós seguimos a Bíblia por completo, nós não seguimos partes da Bíblia, nós não selecionamos as partes que vamos seguir e as partes que não vamos seguir. E dentro da Bíblia há sobre o lava-pés ainda na ceia do Senhor, que nós vamos encontrar o texto no Evangelho de João, o capítulo 13, a partir do verso 1 até o verso 17, que vai dizer o seguinte: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse,
Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Vamos por partes. Acabada a ceia. Então, Jesus tinha ministrado o corpo e o sangue dele, e naquele momento, essa parte da ceia tinha acabado. Mas aí, ele institui a outra parte, que é a do lava-pés. Então, Jesus, ele vai tirar as vestes de cima, tá bom? Porque os judeus, eles usavam a veste de cima e eles usavam uma outra veste por baixo, tá bom? Jesus, em momento nenhum, ficou despido, porque Jesus é santo, é Deus. Ele colocou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Então, a toalha estava em seu ombro e ele começou a lavar os pés dos seus discípulos. Um por um, ele foi lavando. E aí, quando ele chegou perto de Pedro, ele disse: Senhor, tu lavarás os pés a mim? E Jesus respondeu: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Versículo 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. E disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus responde para Pedro no versículo 10 do capítulo 13 do Evangelho de João: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos, porque ele sabia que Judas iria o trair. Então, ele colocou a água e lavou os pés dos seus discípulos. Então, depois que ele lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu realmente sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos laveis os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Algumas religiões vai trazer o lava-pés apenas para os superiores membros do clero da igreja. Mas não é assim. Jesus disse: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Então, acabada a parte da ministração da ceia com pão asmos e o vinho do Senhor, nós fazemos o lava-pés. Todos os que tomam a ceia fazem o lava-pés, desde o pastor até as irmãs, os irmãos, todos fazemos o lava-pés. Mas Paloma, as irmãs lavam os pés das irmãs e os irmãos lavam os pés dos irmãos? E eu te digo, não. E por que não? Nós fazemos uso da modéstia no nosso vestimento. Então, nós não usamos roupas curtas, escandalosas e tudo mais. Justamente para que não haja malícia dentro da igreja. Então, a partir do momento que os homens vão lavar os pés das mulheres e as mulheres lavam os pés dos homens, nós, por causa da nossa doutrina, não deixa brecha, não deixa margem para malícia. Então, a irmã, ela vai erguer um pouquinho acima do tornozelo e o irmão vai fazer a lavagem dos pés. E assim, depois troca. O irmão senta, ergue um pouco a calça e a irmã ali lava-lhe os pés. Capítulo 13 do Evangelho de João ainda vai dizer no versículo 16: na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, se Jesus deu o exemplo e mandou que nós lavemos os pés uns dos outros, nós lavamos os pés uns dos outros, como o Senhor Jesus nos mandou, como a Bíblia ordena. E o lava-pés é feito da seguinte maneira: é colocada uma bacia com um pouco de água e dado para os irmãos que vão fazer o lava-pés uma toalha para que seque, como o próprio mestre fez. Então, é um ato de amor, é um ato de humildade, é um ato que o Senhor Jesus estabeleceu. Também não há a escolha: eu vou lavar o seu pé, você lava o meu. Não. Você tem que fazer por amor. Você entra na fila, o diácono vai direcionando aonde vai levantando as pessoas e você vai sendo direcionado, e com quem que você cair, você lava os pés como um ato de amor, como o Senhor Jesus ordenou. Porque o amor, a gente não escolhe quem amar.
Nós amamos a todos, porque todos fazem parte do corpo de Cristo. E muita gente vai dizer, credo, todo mundo lava o pé na mesma água, é uma bacia só? Não, gente, são várias bacias que os obreiros vão trocando a água para que não haja, né, nenhum tipo de contaminação, nada. Então, é tudo muito higiênico, muito simples, os obreiros trabalham muito no dia da ceia e deixam tudo preparadinho, né? As toalhas, as bacias, né? E é um momento maravilhoso onde nós exercemos o nosso amor para com o corpo de Cristo. Nós lavamos humildemente os pés uns dos outros como o nosso mestre e Senhor fez no capítulo 13 do Evangelho de João. E dessa maneira, nós celebramos a Ceia do Senhor, relembrando anualmente, tá bom? Memorial, não é mensal, trimestral, semestral, nada disso. Anual, em memória, com o pão asmos, que é o pão sem fermento, e o vinho, que é extraído da própria vide. É feito pelas santas mãos dos pastores, que é a partir de espremer a uva que nós temos o vinho e deixando, né, passando por todos os processos de produção. E após isso nós fazemos o lava-pés, como o próprio Senhor nos ensinou na Bíblia. E com isso nós temos parte no corpo de Deus, celebrando sua morte até que ele venha, como a própria Bíblia diz. E é isso, se ficou alguma dúvida, pode procurar o seu pastor ou pode me mandar uma mensagem aqui, tá bom? Até a próxima!